Olá, bom dia. Epá, isto é sempre aquele desafio, é aquela... Não faz mal, não faz mal. É sempre aquele desafio, tipo, nós vemos quando as pessoas vêm aqui falar e pensamos, um dia eu vou fazer aquilo, que é muito fixe. Chegamos aqui e pensamos, tanta gente a olhar para mim. E então, quem é que sente assim uma preguiça hoje? Assim, aquela preguiça. Não? Está tudo cheio de genica? Ok. Então isto é um desafio porque há cerca de 6, 7 anos atrás, a minha amiga Raquel Fidalgo enviou-me os sermões do Tiago Cavaco e disse, olha, ouve estes estudos. É um pastor da Igreja da Lapa e ouve estes estudos. Ela não se lembra, ela está a olhar para mim e diz, sim. E ouve estes estudos, é muito fixe. E eu comecei a ouvir, eu preguiça. Eu sou uma trabalhadora nata, gosto de trabalhar, faço tudo, ando para todo lado. E comecei a ouvir um pouquinho sobre o Tiago Cavaco. Primeiro estranha-se um bocadinho, mas depois eu achei aquilo muito interessante. E disse à Raquel, muito bom, muito bom. Quem diria que passado este tempo todo eu viria aqui falar sobre o livro do Tiago Cavaco? Como assim? Eu. Mas antes disso eu quis ser um bocadinho mais inteligente que o Tiago Cavaco, se é que é possível neste mundo, não é? E disse, então mas o que é que, assim fora da palavra de Deus, o que é que o mundo fala sobre a preguiça? E desculpem, eu tenho que ir aqui às minhas cábulas, está bem? Dê-me só um bocadinho. Temos que arranjar aqueles microfones tipo Madonna, que é mais para não andar aqui com tudo. Então, o que é que eu fui descobrir? Que existe um animal, toda a gente sabe, que se chama preguiça. Foi da giro, eu pensei, que giro, existe um animal, né? Eu até gosto muito deles. E descobri que isto saiu no Jornal do Expresso há muito tempo mesmo, e diz que o primeiro naturalista que descreveu a preguiça, em meados do século XVIII, não lhe achou graça nenhuma. Não achou graça nenhuma. E até considerou, imaginem, um animal estúpido. Coitado da preguiça. Mas o nome já vinha de trás do seu primeiro encontro com os seres humanos. Os portugueses que viram o bicho no Brasil chamaram-lhe preguiça. Também concordaram. Ou seja, foi unânime. Olharam para o bicho e dizem, olha, é a preguiça. Mas porquê que a malta chama a preguiça? Porque o bichinho é muito lindo. É mesmo muito lindo. Ele não se dá ao trabalho de nada. Vive nas alturas, só vem ao solo, e desculpem a palavra, para defecar de 7 a 8 dias, ou seja, aquilo está ali tudo. E só mesmo aquele diz, ok, tenho que lá ir abaixo. Imaginem. Não é nada fácil. Eu acho que durante a descida sai qualquer coisa. E este é o preguiçoso, o animal. Calma, ok? Calma. Depois, o que é que diz mais aqui a Wikipédia e essas coisas? Que o preguiçoso possui excesso de preguiça. É um desanimado com a vida, que não tem trabalho porque não quer, ok? Porque não quer. E que não se dedica aos estudos. E vai um bocadinho mais à frente. É um malandro e é um vadio. Perceberam? Malandro e vadio. Diz que também tem aversão ao trabalho, pouca disposição para trabalhar, ócio, lentidão em fazer qualquer coisa. E depois existe o preguiçar. E o preguiçar é dar-se à preguiça. Ou seja, é tudo uma atitude. É uma escolha. Ok? Não é tipo, eu nasci preguiçoso, a minha mãe fez-me assim, como aquela música da Gabriela, eu sou assim. Não. É uma escolha, ok? É uma escolha na vida. Ao ler o livro do Tiago Cavaco, e eu vou-me focar logo no primeiro, porque a nossa querida e fofinha pastora, esta palavra do fofinha foi de há bocado, tem-nos exortado todos os dias com uma passagem de Provérbios. E acho que é espetacular. Às vezes até tenho medo de abrir e de ler aquilo.
É de ficar transtornada o dia todo, tipo, ai, ai. Mas tem sido espetacular. A de ontem foi um bocadinho forte, mas pronto, depois conversámos. Eu foquei-me, porque realmente, o que é que eu fiz desde que o pastor me convidou? Eu escondi-me, mas ele disse, não, tu vais falar. E eu disse, quem? Eu? Aquela? Não, fui eu mesmo. E eu arranjei uma estratégia que foi, eu acordo de volta das 3 da manhã, venho cá para baixo, com o bichinho tudo a dormir, e pus-me a ouvir os áudios outra vez do Tiago Cavaco. E eu vou-vos dizer, é espetacular. Ouvir os áudios e seguir com o livro. Ajudou-me imenso. Para já porque ele lê o livro, basicamente. E depois porque nos abre o entendimento e o conhecimento de outra forma. Ok? Portanto, quem não tem o livro, porque eu sei que está esgotado, vão e vejam os áudios, porque está dividido nas 6 sessões. E é muito interessante. E deixem-me lá não perder, só para voltar aqui. Na página 67 do livro, o Tiago descreve e fala que o nome original da preguiça é assédia. Assédia é um nome estranho, mas foi o nome que foi dado à preguiça. E nós podemos ver em Provérbios 25, 30 e 34 essa definição. E eu resumi, durante o estudo, aquilo que me chamava mais a atenção. Portanto, eu não vou perder muito tempo, tipo, leiam o livro, conseguem ver, ouvir o podcast sobre este estudo, mas, basicamente, existem 6 perspectivas diferentes sobre o pecado da preguiça, porque a preguiça é um pecado, ok? Então, começamos logo pelo primeiro capítulo, que foi o que me mexeu mais comigo, que é a preguiça é apresentada como o contrário da sabedoria. Todas, a Carla, a Raquel, que já vieram aqui falar, focaram-se também muito nisto, eu penso que nos tocou a todas, que é, eu não tenho sabedoria porque sou preguiçosa, que estranho, não é? E é um bocadinho, é o contrário, é quase o contrário de sermos inteligentes, que é muito forte, tipo, eu não quero ser burrinha, não é? Portanto, não me apetece, tenho que lutar mais para buscar esta sabedoria, e tudo aqui nós falamos da sabedoria de Deus, que é perfeita e que é aquela, como cristãos, que devemos buscar cada vez mais, ok? Outra das coisas que é apresentada é em 2 de Pedro 1, 5 a 9, a preguiça é apresentada como ignorância. Depois, penso, Carla, tu falaste sobre a negligência, não foi? Foi. Que é o 3º capítulo, em Hebreus 6, 11 e 12. Está tudo nos áudios, vejam, vale a pena, vale mesmo a pena. Eu parece que estou a ser paga pelo Tiago Cavaco para fazer promoção ao livro, mas não, é mesmo muito bom. A preguiça é apresentada como negligência. Em Amós 6, 1, 7, a preguiça é apresentada como corrupção. Somos um pouquinho corruptos. É estranho, não é? Tipo, não, eu nunca desviei dinheiro. Mas a corrupção não é só isso, ok? Às vezes até somos corruptos com nós próprios. É uma cena que eu já vou explicar um bocadinho mais à frente. É que nós achamos que isto é sempre para o outro, e não é. Em 2 de Coríntios 7 a 10, a preguiça é apresentada como tristeza, que para mim, acho que ela é resultado de tudo o que nós temos feito a nós próprios. E eu costumo dizer que é o Espírito Santo triste em nós que nos provoca também essa tristeza e que nos alerta. Portanto, é o resultado disso. E a preguiça é apresentada em Mateus 25, 14 a 30 como merecedora de castigo. E o livro de Provérbios faz-nos ver como a vida é e como é termos uma vida boa. Provérbios leva-nos a isso, a aprendermos a viver como cristãos e a termos uma vida boa em paz, a nos desviarmos de certos caminhos. Portanto, não ler Provérbios é ser preguiçoso, está bem? Vocês têm que ler, eu tenho estado a fazer isso. A Célia já está mais avançada, eu ainda só estou no 16. Mas estou bem, há 16 dias que leio Provérbios. Ou seja, o livro de Provérbios, e também o que se fala aqui no capítulo 1, dá-nos boas práticas para a nossa existência. É muito importante.
Agora, como é que Provérbios caracteriza o preguiçoso, malta? Então, o preguiçoso não é de confiança. E é assim, eu a ver esta definição, eu digo, isto chamou-me mesmo a atenção, eu pus aqui tipo riscado, porque é quase um teste, tipo, eu sou isto, não sou isto, tenho feito isto, não tenho feito aquilo. Então ouçam com atenção. Provérbios caracteriza o preguiçoso como não é uma pessoa de confiança. Está sempre insatisfeito, vive cercado de problemas, anda sempre esfomeado. Não é de comida. Não é de comida. Anda sempre esfomeado pelas coisas dos outros, mas depois também não faz nada para melhorar a sua vida, basicamente. Critica os outros, chateia por tudo nos outros. E muitas pessoas que fazem isso, elas não estão bem com elas próprias. Não estão. E por isso é que têm essa característica de ser mesquinhas, querem que os outros sejam como elas são. E Deus não faz isso a ninguém. Deus criou-nos únicos. Portanto, escusamos nós de fazer esse papel de sermos mesquinhas. É preciso aprendermos isso. Eu própria às vezes sou mesquinha. Porquê é que não és assim? Porquê é que não fazes assim? E isso é chato. E acho que é isso que me traz também às vezes tristeza, de ser preguiçosa, de não querer mudar nessa parte. Estamos sempre, não, porque eu não sou assim, não é? Estamos sempre cheios de desculpas. Nunca termina nada. Nunca. Começa, mas não acaba. Não leva as coisas até ao fim. Não concretiza. Não vai. É desanimado. Depois, claro, né, a consequência é que é assolado pela pobreza. E a pobreza aqui eu não a vejo só como bens materiais, mas pobreza de espírito, de alegria, de personalidade. É assolado por isso. Portanto, estas são as consequências. O pior é que é uma pessoa incorrigível. Incorrigível. Ou seja, a pessoa acha que está sempre certa, depois lá vem com aquela desculpa tipo, se calhar fiz aqui a asneira. Depois tem imensa gente à volta dela que diz, realmente já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira que faz isso, estás a causar mal-estar à tua volta, a pessoa continua. Ela é incorrigível, ela não é corrigível nem pelo Espírito Santo, nem pelo alerta das pessoas que Deus lhe dá à volta para alertar, tens que mudar, estás mal. E é grave, uma pessoa incorrigível não tem humildade. Ela torna-se insuportável, é orgulhosa, finge ser uma coisa que não é falsa e vive de forma egocêntrica. A Bíblia retrata a preguiça de um modo espiritual, não genético. Isto são palavras do Tiago, não são minhas. A Bíblia retrata a preguiça de um modo espiritual, não é genético. Lá está, é uma decisão, uma escolha sermos assim, ok? Não se nasce preguiçoso, vive-se preguiçosamente. A preguiça, ela afeta, em primeiro lugar, a pessoa, ok? A Carla também referiu isto. E depois, em segundo, afeta todos à sua volta. A gente pensa, não, eu vou ficar aqui no meu canto, não vou fazer nada. Não, vais afetar a tua mulher, ou o teu marido, os teus filhos. Todos à volta são afetados. E se calhar a gente não se apercebe, porque aqueles que estão à nossa volta até são educados. Ou muitos nem sequer lidam tantas vezes connosco, então não se dão ao trabalho de nos corrigir. Mas aqueles que estão sempre connosco, que até se importam, devem nos corrigir. Em amor, claro, não como eu, que às vezes é uma forma mais agressiva. Exato, Jéssica, não sejas assim. E só podemos conviver bem com a preguiça. E acho que Carla, também tocaste neste ponto, mas é realmente forte aqui, porque nós estamos todos aqui porque amamos a Deus. Nós estamos todos aqui porque queremos o amor de Deus. O louvor foi fantástico, a presença de Deus foi brutal aqui. Todos nós, imperfeitos, mas aqui a louvar a Deus. E depois existe esta frase que diz, só podemos conviver bem com a preguiça se convivermos mal com Cristo. Fogo. Depois vimos aqui, tipo... Não é? Eu estou a falar de mim, atenção, estou a falar de mim, porque depois chega à segunda-feira e às vezes até tenho medo que o culto acabe, porque eu penso, meu Deus, eu vou lá para fora e não quero, e como aqui o pastor dizia, André, finge que agarraste 2 pedras grandes na tua mão e respira. E nós temos que fazer esse exercício, porque
é importante percebermos que, em primeiro lugar, nós estamos bem com Cristo. Porque é mesmo forte. A preguiça é uma fé que não existe, ok? Não vamos lá ter a fé concentrada na preguiça, porque não existe. Deixa-me só olhar aqui para as minhas notas, vocês estão muito calados, eu estou-vos a dar seca, ajudem aí a Andreia, pronto. Somos preguiçosos porque desobedecemos a Deus. E porque existem pecados que não são visíveis aos outros e nós passamos a vida a arrependermos dos pecados que são visíveis aos outros. Porque alguém nos alerta, porque alguém fez aquela cara tipo, lá vem ela outra vez. E nós não nos arrependemos daqueles pecados mais importantes que só Deus vê. Eu com Deus. Como é que sou eu quando não estou à vossa frente? E esses são graves. Deus, eu acho que o Espírito de Deus quer que a gente comece por esse. É assim, no nosso quarto, fechadinhos, tipo aqueles que ninguém vê, aqueles que nós conseguimos esconder do nosso irmão. São esses que nós precisamos que o Espírito de Deus trabalhe em nós em primeiro lugar e comece assim a mexer, sabem? Eu desde o domingo passado que o Espírito de Deus tem mexido muito comigo. Eu mandei algumas mensagens às pessoas, parecia que tinha sido inundada de eu amo-vos, eu preciso de vocês. Eu mandei algumas mensagens sentidas a algumas pessoas a pedir perdão. Tipo, será que eu às vezes sou palhaça demais e disse algumas coisas que não devia? E depois do domingo e da palavra, a minha oração foi: então vá, Deus, ser um bocadinho mais persistente comigo, mostra-me lá. E foi sentido. E foi porque eu estive sozinha com Deus, e foi porque eu me isolei, e foi porque eu chorei com Deus, e foi porque eu pedi-se a Deus. Eu acho que nós precisamos fazer exercício de estarmos mais sozinhos com Deus. Mais tipo, limpa cá do fundo, começa aí a tirar. E se sentir que tem que mandar a mensagem, não lhe mando. Se ele não achar piada nenhuma e tipo, olha, esta está cheia, não se importe, mando. Foi um bocado o que o pastor também nos disse aí. Deixe fluir, deixe Deus fazer a obra, deixe de ser preguiçoso. Deixe de ser preguiçoso. Vamos fazer. E o mais grave no pecado da preguiça não é o que o pecado da preguiça nos revela que ainda não fizemos, ok? O mais grave é que revela o que o Espírito Santo ainda não fez em nós. Isso é que é grave. Isso é que é muito grave. Nós damos-nos ao luxo de afirmar que amamos Jesus, mas o que ele diz acerca do amor, eu não quero saber. Mas nós amamos Jesus, mas nós não amamos aquilo que Jesus diz que nós devemos de fazer. Estão a ver? É aqui uma luta que eu acho que todos nós passamos por isso. Mas estamos no bom caminho, porque o reconhecer já é meio caminho andado para a mudança. Portanto, em João 14 nós podemos ler que se alguém me ama, mas não faz o que eu digo, é mentiroso. Portanto, estamos a acreditar em algo que em nós é mentira. Ou seja, nós amamos Deus, mas nós não amamos aquilo que Ele diz para nós amarmos. É preciso esforço para mudarmos. Mudamos por amor a Cristo e quem me define é Deus. Tudo é um processo. Mas porque amamos a Cristo, então nós mudamos. Tudo é um processo. E agora eu queria que vocês abrissem. Vamos terminar aqui com uma leitura que eu vou-vos dizer. By the way, eu para além de estar a falar do livro do Tiago Cavaco, vou falar deste livro. É espetacular. Espetacular. São traduções, é uma tradução diferente. Parece que estamos mesmo a ler um livro. Se não têm, comprem. É muito fixe, eu estou a amar. Está a ser a minha Bíblia e vai ser a minha Bíblia para 2023 e é com ela que eu vou fazer a agenda do Advento e vou continuar, vou ver se vai ser a primeira vez que eu vou conseguir ler a Bíblia no ano. Já fizeram aquelas coisas tipo quando mudar o ano vou para o ginásio, não? Yeah. Eu vou ler a Bíblia toda, eu vou ler a Bíblia. Então vamos lá, 1 Pedro 2,
Ai, os óculos. Estamos a envelhecer. Ora, 2, 8. 8, mas eu vou começar um bocadinho mais abaixo. Então eu vou terminar com esta passagem que eu acho brutal. E deixem-me dizer que começar o estudo da preguiça fez-me ler a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, e eu já queria ir por aí afora. Ou seja, depois Deus abre-nos o apetite e a nossa visão para outras coisas. E eu já tinha lido Pedro não sei quantas vezes, e de repente foi, mas isto estava mesmo aqui. Que fixe. Então vamos lá. 1 de Pedro 2, 8. E as Escrituras dizem também noutra parte. Ele é uma pedra de tropeço e uma rocha que os fará cair. Eles tropeçam porque não dão ouvidos à palavra de Deus, nem lhe obedecem. E assim terão o fim para que foram destinados. Mas vocês, malta, vocês todos, nós somos a família escolhida por Deus. Nós somos sacerdotes ao serviço do Rei, considerados uma nação santa, um povo que Deus adquiriu para que possamos mostrar aos outros a grandeza de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, não éramos considerados povo de Deus, agora sim. Antes não conhecíamos a misericórdia de Deus, agora sim. Agora as nossas vidas foram alcançadas por essa misericórdia. Irmãos, aqui nesta terra vivemos apenas de passagem, como estrangeiros. Por isso peço-vos que se mantenham afastados dos prazeres corruptos, pois combatem a nossa própria alma. Tenham cuidado quanto à maneira como nos comportamos no meio dos gentios, porque assim, mesmo que nos caluniem, é assim que se diz? Aqui está caluniem. Está aqui um i, tenho que mudar a lente. Caluniem, mesmo que nos difamem, mesmo que falem mal de nós, mesmo que, pessoas como malfeitores, acabarão por dar glória a Deus quando Cristo voltar por causa das nossas boas obras. Depois em 21 diz, e para isto que fomos chamados, pois Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Eu acho isto espetacular. Se calhar vocês eu já li isso, achas isso importante, mas para mim tocou-me, porque realmente é um caminho. E só podemos fazer este caminho com o Espírito de Deus, mas também connosco todos. Sabermos nos exortar com o amor de Deus. Sabermos estarmos atentos ao nosso irmão. Tipo, não estás bem hoje? O que é que se passa? Ouvirmos, escutarmos. Eu tomei uma decisão, e estava a ouvir o Tiago Cavaco a falar sobre o períodos de silêncio. Já alguém ouviu o Tiago Cavaco falar sobre isto? De períodos de silêncio. Eu pensei, isto é muito difícil para mim, até eu gosto tanto de falar. Irmãos, se vocês me virem muito caladinha, eu vou iniciar o meu período de silêncio. Eu preciso mesmo. Eu preciso de sentir que este silêncio vai me fazer crescer em Deus. Eu estou a desabafar com vocês. Eu necessito de entrar em silêncio. Eu necessito de não responder. Eu necessito de ouvir a palavra de Deus e de ficar calado e de deixar Deus ser a minha justiça. Eu não sei se vocês estão nessa fase da vossa vida, mas isto está tudo muito estranho. E eu acho que às vezes sou Jesus, não é? Eu vou resolver as coisas todas. E eu vou fazer durante o mês de dezembro, entrar nesse período de reflexão, de crescimento. Eu sinto essa necessidade, portanto, se lembrarem, orem por mim, porque eu preciso de crescer em Cristo, eu preciso deixar de ser preguiçosa, eu preciso partilhar mais com os meus irmãos em Cristo as minhas necessidades espirituais e precisamos de orar mais uns pelos outros. Então vamos deixar de ser preguiçosos, malta. Não tem o livro, vão lá ao podcast porque o Tiago é muito fixe. Beijinho.